Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, nós estamos aqui para gravar mais uma pré-aula, né? E hoje eu estou aqui muito feliz por estar recebendo aqui o nosso pastor José Ilson, que vai nos ajudar aqui, bater um papo hoje sobre a lição número 12, né? A bendita esperança, a marca do cristão. E assim nós vamos bater esse papo com ele aqui e eu tenho certeza que futuramente vai ser mais um membro aí do nosso grupo de mídias para gravar as pré-aulas conosco aqui. Ele já é o professor de escola dominical e eu vou deixar ele se apresentar. Depois a gente começa a lição, né? Como é a primeira vez que ele vai gravar a pré-aula, então eu vou deixar ele se apresentar aí. Pastor José. Graça e paz seja multiplicado, né? Para a gente é motivo de muita alegria poder estar aqui dando a nossa cooperação nesse trabalho, né? E esperamos atender a expectativa aí de todos, né, pastor Gilson? Porque é a primeira vez e a gente fica um pouco nervoso, fica um pouco assim preocupado, né? Mas cremos que tudo vai dar certo, em nome de Jesus, né? Assim, a trajetória do senhor, como assim, nós conhecemos o senhor aqui do ministério e tudo, mas assim, como o vídeo, as pré-aula é gravado e fica aí pro Brasil inteiro, o senhor quer se apresentar, como seu, quantos anos de evangelho, quantos anos de pastorado? Pode se apresentar aí, porque nós conhecemos o senhor aqui, mas o povo fora não conhece o senhor. Então é bom fazer a apresentação, né? Para dizer assim, é um leigo que está aqui, não é um leigo. Gilson, meu nome é José Ilson, né? O pessoal tudo me conhece como Zé Ilson. A gente já tem uma longa caminhada na fé e o que mais nos chama a atenção é que já desde jovem, né, a gente foi chamado para poder trabalhar na escola dominical. A gente foi instruído já desde criança na escola dominical, embora na nossa juventude a gente passou um tempo fora, né? A gente ficou 7 anos afastado do evangelho, mas retornamos em 89 e já desde 93 a gente ministra, né, na escola dominical, porque é algo que Deus colocou no nosso coração e aprendi muito com a escola dominical, porque é interessante, Gilson, a gente às vezes não observa isso. A gente aprende muito ensinando, né, Gilson? Com certeza, pastor. A gente aprende muito ensinando e graças a Deus a gente está aí desde 89, são 35 anos já né? Caminhada, né? Na caminhada. E esta lição, essa revista, ela é maravilhosa, né, Gilson? O tema aí, a carreira que nos está proposto, né? Foi muito feliz o escritor, né, o pastor Osiel, né? Ele foi muito feliz aí na escrita dessa revista, uma revista que trouxe muitos ensinamentos para nós, trouxe muita advertência também, né, para que a gente possa caminhar, mas caminhar com muita vigilância, com muita prudência. E hoje nós estamos aqui, Gilson, para a gente, né, ver o que a gente pode fazer aí para melhorar, né, e ajudar os nossos irmãos que vão estar nos acompanhando aí nessa carreira. Amém? Amém. Eles são 12, né, irmão? Só para vocês se situarem, o pastor José, ele foi o pastor, o professor de escola dominical do Cavalcante. Que vocês veem ele hoje aqui nas nossas pré-aulas, né, do evangelista Cavalcante. Ele diz isso, o pastor José começou, quando ele se converteu, novo na fé ali, o pastor José era o pastor e era professor de escola dominical dele. Então você vê como a carreira da fé é bonita, né? O cara tem 35 anos na caminhada aí e pessoas que passaram pela mão dele hoje está aqui gravando aula, né? Ô Gilson, só aproveitando um pouquinho, o presbítero Ivan também. O presbítero Ivan também foi aluno nosso, da nossa escola dominical e hoje está aí também dando a sua participação, né, a sua cooperação nesse trabalho. E para nós é motivo de muita alegria, né, Gilson? Ver que os frutos vai acompanhando, né, a gente. E isso é gratificante, né, pastor? Muito gratificante, né, Gilson? Eu particularmente não vou nem elogiar ele, irmãos, nem vou dizer nada, porque é um companheiro, foi um amigo que o evangelho me deu, além de irmão na fé, um amigo que o evangelho me deu, né? Eu me converti tem 20 anos e sou amigo dele há uns 17, 18 anos aí, amigo mesmo. Não, já 20 anos já, Gilson. 20 anos, 20 anos que a gente já está aqui. Então fico feliz, porque ele me trouxe até a escola dominical aqui da sede para coordenação. E depois ele foi dar aula de escola dominical novamente, né, que ele pastoreava a sede. E agora nesse projeto aqui eu estou querendo trazer ele agora. Eu tenho certeza que hoje vai ser o primeiro dia de muitos dias que vamos estar aqui batendo papo, né?
como nossas lições, pastor Zé, nós temos a média de 40 minutos para gravar elas, então nós vamos para a lição. Vamos deixa lá. para nós bater papo mais, senão nós vamos ficar aqui só conversando sobre nós, né? Esquece da lição, né? Então, meus irmãos, como de costume, eu tenho sempre o costume de falar, né? Então eu vou fazer os avisos. Irmãos, não esqueçam, irmãos, de incentivar seus alunos a cantar o hino da harpa, né? A gente tem incentivado. O pastor José é um pastor que ele é incentivador do hino da harpa, dos hinos da harpa. Então, eu sempre faço esse lembrete nas minhas pré-aulas que eu gravo, de sempre você cantar o hino que está sugerido aí na revista. Se não souber, procure alguém que saiba para cantar. E também a leitura bíblica em classe, você usar os alunos para que eles possam, cada um ler um versículo. Porque sempre tem aquele que tem vergonha, mas o pastor José também trabalha em cima disso aí, tirando a timidez dos alunos. E outra coisa que eu sempre deixo aqui para os irmãos é que a leitura semanal, irmão, a diária, também é bom incentivar os alunos a fazer. Porque essa leitura diária vai colocar o aluno dentro da lição. Porque tem muito aluno que a gente sabe que ele lê pouco a revista. Mas a leitura diária vai pôr ele dentro da lição, né, pastor José? Gilson, eu quero também aproveitar aqui, né? Não esqueça aí de deixar o seu joinha, né? Isso. O seu like, não esqueça não. E também de compartilhar. Que isso é muito importante para nós. Fazer o seu comentário também, né? É bastante relevante o seu comentário, nos ajuda bastante. E para poder a gente divulgar. E eu tenho estimulado os alunos a aproveitarem a leitura diária para fazer o seu devocional, né, Gilson? É muito né? bom. Fazer o seu devocional, o hino da harpa, principalmente esse hino aqui, nós temos 3 hinos aqui muito conhecidos e é bastante importante para que a gente possa fazer o nosso devocional. Você tem um louvor para você treinar e você tem a leitura diária e aí a gente vai se preocupando porque de segunda a sábado, né, tem aqui alguns versículos que você pode pegar e aplicar na sua vida, né, Gilson? Então, pastor José, vamos lá. Lição 12 é uma lição que vai, a antepenúltima, né? Não, é a penúltima. Vai fechar já na lição 13. Na lição 13 nós vamos fazer um projeto legal para gravar os 3. Eu, você e o Cavalcante. Aí nós vamos bater papo, aí nós vamos falar da lição inteira. Beleza. Bom? Mas a lição 12 está dizendo assim, bendita esperança, a marca do cristão. E nós vamos aqui falar muito sobre esperança, né, pastor José? Então nós vamos adiantando aqui o texto áureo, né? Aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, verso 13, vai estar nosso texto áureo. A nossa verdade prática, a esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em nossa jornada da fé. Pode comentar, pastor, se eu ia falar, não tem... Não, Gilson, sobre é verdade, é esperança, né? Há um dito popular que diz que a esperança é a última que morre, né? O pessoal tem esse dito. É um dito popular bastante conhecido. Mas a do crente não morre, né? Mas não, a do cristão não. Ele morre, mas morre com ela. Com ela, isso mesmo. Morre com ela. Inclusive, eu achei muito interessante, pastor Gilson, que no capítulo 17 de Jó, o Jó, ele fala sobre isso. Será que dá pra gente ler aqui rapidinho aqui? Vai, a gente vai incluindo aqui na lição. Vamos ver aqui, gente. Inclusive, eu deixei já separado aqui, ó, Jó capítulo 17, versículo 13 ao 16. Presta atenção, Gilson, como que o patriarca Jó, ele tem uma esperança, assim, uma situação bastante complicada. Ele diz assim, já estou esperando o dia em que a minha casa será uma sepultura, e então estenderei a minha cama nas trevas. Se eu clamar a corrupção mortal, você é o meu pai, e aos vermes, vocês são minha mãe e minha irmã. Onde está a minha esperança? Há alguém que possa ver a esperança para mim? Descerá a esperança às portas da sepultura? Descansaremos junto no pó. Então você vê, professor Gilson, que ele morre, mas morre esperando. É tudo que nós vamos falar aqui. Esperando, né? E depois, a redenção, né? Depois nós vamos lá pro capítulo de número 19. O patriarca Jó,
É interessante, no capítulo 19, no versículo 25, Gil, é interessante que ele chega a dizer, deixa eu pegar aqui rapidinho, que a memória da gente tá Não é 18 anos, já, né, pastor José? é, Jó 19? Jó 19, 25. 25. Ó, eu sei que o meu Redentor vive e finalmente se colocará a meu favor sobre a terra. Eu sei que depois que a minha carne for consumida, sem ela estarei na presença de Deus. Sim, eu verei a Deus face a face. Ninguém vai precisar me contar coisas sobre ele, como desejo que esse dia chegue logo. A esperança é todo crente, né? Nós estamos e tem que ficar preparado para que esse dia possa chegar. Essa lição vai ser tudo isso aí. O senhor resumiu a lição nesses 2 versículos. Mas nós vamos entrar aqui dentro da introdução para nós andarmos um pouco, né? Sim. Desde quando o crente nasce de novo, ele é convocado a viver uma vida de esperança. Nesse sentido, a esperança cristã tem o seu fundamento na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. É uma obra poderosa de Deus que move a Igreja de Cristo a trabalhar pela causa do seu reino. Assim, esta lição tem o propósito de expor o ensino da esperança cristã e o quanto ele é importante em nossa jornada para o céu. Então, podemos ver aqui que a esperança do crente já começa quando ele aceita Jesus, quando ele nasce de novo, começa a esperança. Só que como é que essa esperança foi revelada? Essa esperança foi revelada através de um fundamento bom, próprio, que é a ressurreição de Cristo. Sem a ressurreição de Cristo, nós não teríamos esperança. Se Cristo tivesse só morrido e sido sepultado, o sacrifício seria incompleto. A esperança não tinha motivo para a esperança da vinda dele, não tinha motivo para a esperança de nós também ressuscitarmos, né? Depois com ele. Então, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo é o motivo da esperança nossa, né? E nós temos que ver que é interessante isso. Eu vou só citar aqui os objetivos da lição, pastor José, e nós já passamos para o senhor também falar um pouquinho. Objetivos da lição. Primeiro é mostrar o alvo da esperança cristã, que é isso aí que o Jó está esperando. Ver Deus, né? O alvo. Explicar a doutrina da esperança cristã. Qual é a doutrina que a gente vai basear, né? As doutrinas paulinas, a doutrina de Jesus, as doutrinas bíblicas, né? E enfatizar a esperança cristã como um âncora da alma do crente. Quer dizer, como firmamento. Porque às vezes os crentes hoje não estão mais firmes nessa esperança da volta de Cristo. Então nós vamos ter que mostrar isso aí, enfatizar essa esperança como uma âncora. E nós vamos lá no trecho que chegar nessa parte aí, definir o que é uma âncora, qual a função de uma âncora, e vamos fazer um paralelo com a vida cristã, para a gente finalizar essa aula, quando nós chegarmos lá no tópico final, né? Mas o primeiro tópico vai falar assim, para onde aponta a esperança do cristão? A esperança cristã. De acordo com o Novo Testamento, a esperança é uma expectativa favorável e confiante que se fundamenta ao que não se vê, ao futuro. Nesse caso, ele antecipa o que é bom. Não por acaso o apóstolo Paulo escreve que a esperança do cristão foi estabelecida por meio de Cristo. Podemos dizer que a esperança é a confiança no cumprimento de uma grande expectativa. Tudo o que o senhor falou, né, sobre Jó. É isso aí. Jó estava esperando no futuro. Eu sei que o meu retorno vive se levantará, né? Então, o pastor Gilson, é interessante na Bíblia de Estudo Pentecostal, o escritor ele faz um comentário da seguinte maneira: no meio do seu sofrimento e desespero, o patriarca se apegava a Deus com grande fé, crendo que o Senhor vindicaria afinal. Jó tinha Deus como seu redentor, ou quer dizer, o seu ajudador. Nos tempos bíblicos, um redentor era um parente com grande afeição, fazia-se presente para proteger, defender e ajudar a sanar os problemas de um parente sofredor. Então, você observa, Gilson, já lá no Antigo Testamento, a esperança do patriarca, ela nos traz grandes ensinamentos. Entendeu? Aí quando a gente traz aqui para o Novo Testamento, para a vida de Jesus, nós vamos perceber que tudo isso se cumpre na vida de Jesus. Sim. Jesus veio para redimir o homem, né, como um parente do homem, para trazer esperança ao homem. Por quê? Nós vamos ver o tópico aqui a seguir, que vai falar que
O problema começou que Deus fez tudo perfeito, Deus fez tudo completo, tudo harmonioso, e o pecado veio destruir isso. E sobre a destruição do pecado, o homem foi perdendo a esperança. O homem não tinha mais perspectiva de vida, o homem não tinha mais, ele não esperava mais nada, ele tinha perdido tudo. Só que Deus veio para restaurar. E restaurar através de quem? De Jesus. E a gente vai olhar Jesus já lá no capítulo 3, né? Quando fala que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Ali já aponta para Jesus, já aponta para uma esperança. É que o homem estava tão afundado no pecado que ele não percebeu que ali já estava mostrando um direcionamento para uma esperança futura, que é o que nós estamos falando aqui. Quer dizer, nós estamos esperando algo que nós não vemos, mas nós cremos. E por que nós cremos? Porque nós, mediante aceitarmos Jesus, nascer de novo. Jesus nos deu essa esperança. E como eu posso afirmar que Jesus nos deu essa esperança? Pela sua morte, sepultamento e ressurreição. O mesmo processo que nós vamos passar: morte, sepultamento e vamos ressuscitar com Cristo. Isso é que a nossa esperança maior é que ele volte e nós sejamos arrebatados. Então percebe que nós vamos caminhar muito dentro da lição em cima disso aí. E nós vamos ver que aqui no tópico 3 já vai falar de Deus, o autor dessa esperança, que foi isso que eu falei para o senhor, que nós vamos adiantar como tem muitos tópicos, né? Aí nós vamos chegar aqui, ó, no tópico 2, a perspectiva escatológica da esperança cristã. A Bíblia focaliza o futuro. A história da criação se inicia com Deus formando tudo perfeito, harmônico. Infelizmente, o pecado provocou desarmonia na criação. Entretanto, Deus age para que tudo volte a ser perfeito, equilibrado e harmônico. Isso vai parar em quem? Jesus. Essa perfeição quem é? Jesus. Então, se nós formos andando dentro da lição, nós vamos ver que a esperança no porvir traz consolo e alegria ao cristão, ao crente. A doutrina das últimas coisas, denominada de escatologia, estuda as coisas futuras. Muitos têm medo de coisas futuras, mas o cristão consola-se com a Bíblia diz a respeito do futuro. Romanos 15:4. A palavra de Deus nos consola sobre a gloriosa eternidade com Cristo e a glórias a ser revelada. Assim, as profecias bíblicas nos consolam sobre o futuro. Então percebemos que para nós, qual é o nosso padrão, o nosso parâmetro, Bíblia? E o que é que a Bíblia diz sobre o futuro? O senhor percebe que quando falamos de futuro, as pessoas aí fora, elas ficam desesperadas? Ô Gilson, inclusive, algumas semanas atrás, 2 semanas atrás, eu estava com a minha Bíblia cedo, lendo o Apocalipse. E aí a minha cunhada chegou próximo assim da gente e falou assim: Nossa, você está lendo o livro do Apocalipse? Esse livro do Apocalipse, ele traz medo, traz pavor para a gente. Aí eu falei assim: Você sabe por que você tem medo? Porque está faltando em você a segurança da salvação. Porque quando você tem segurança da salvação, você fica esperançoso por aquele grande dia. É isso mesmo. Você não perde a esperança por nada. E todas as profecias bíblicas, ela fica bem clara, né, para o crente. Porque Jesus lá, ele vai dizer que ele é o princípio e ele é o fim. Então a gente precisa entregar a nossa vida a ele, entendeu? E para podermos manter a esperança de que aqui na terra tudo vai passar. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Se a gente for ver, ó, Romanos 8:18, né? Para a gente entender essa gloriosa esperança que nós temos, que tanto os crentes falam, que tanto nós falamos, né, em Cristo. Romanos, ele vai mostrar para a gente isso aí em bastante passagem, né? Mas o Romanos 8:18 é interessante. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Paulo está dizendo essas aflições, porque hoje as pessoas estão muito preocupadas com os dia a dia, as tribulações, as lutas, né? Os processos da vida. Mas aí Paulo está dizendo assim, ó, isso aí não é nada em se comparar com o que há de ser revelado. Quer dizer, Paulo está alimentando esperança. A
profecia bíblica alimentando esperança na nossa vida. E isso nós temos que deixar, enfatizar muito nas nossas lições escola dominical, professores. Isso aí. Crentes, vocês não podem perder a esperança, porque a Bíblia, a profecia bíblica, ela é fonte de gerar esperança. Sem Se você dúvida. vai em 1 Tessalonicenses, onde fala da volta de Jesus, Inclusive o povo lá de Tessalônica, eles estavam preocupados porque eles estavam aguardando o Cristo para aquele momento, mas havia muitos irmãos que tinham partido, Gilson. Tinha morrido, né? Tinha partido. E agora, e essas pessoas? E aí agora Deus usa o Paulo, né, para poder reavivar no coração dos tessalonicenses, para que eles não perdessem a esperança. E lá no capítulo 5 ele chega, né, a dar ênfase dizendo: irmãos, fique tranquilo, porque aqueles que morreram em Cristo, né, eles vão ressuscitar primeiro, e depois nós que estivermos vivos vamos encontrar com o Senhor nos ares. Não desanime, não perca a esperança não, irmão, mas mantenha a esperança acesa. Então, essas profecias bíblicas que hoje, é isso, pastor José, que nós temos que hoje aplicar. Nós, servos de Deus, temos que aplicar isso nas nossas vidas. Nós percebemos que a igreja hoje, irmão, não todos, mas uma boa parte, está uma igreja anêmica. Uma igreja, parece que ela está doente. Como Paulo está dizendo, um entre vós que pode estar doente, outros que estão fracos e tal. Mas o que a gente percebe é que boa parte da igreja está numa posição de medo. Sim. Em vez de estar na posição de esperança, porque a esperança ela vai gerar em você alguns sentimentos que vai mudar a vida. Vai gerar alegria. Vai gerar em você confiança. Vai gerar em você perspectiva de vida. Tem crente que não quer mais nem viver. Estamos vivendo os dias que as pessoas têm se deixado abater, né, pelas circunstâncias do dia a dia, e elas, de vez de partirem, né, se espelhando, por exemplo, na vida do apóstolo Paulo, o Paulo ele passou todo aquele processo, Gilson, mas eu acho interessante quando a gente vai estudar sobre a vida de Paulo, ele foi um espelho, assim, foi um padrão para nós de esperança, que embora preso, né, ele mantinha viva a chama, né, Gilson, da salvação, a ponto de que, mesmo preso, e todos que estiveram ali algemados ao seu lado, Paulo ganhou todos eles para Jesus. É uma coisa tremenda, pô, Gilson. Em meio de todas as lutas dele, ele ainda ganhava alma pro reino. Os crentes hoje estão no meio das lutas e ninguém ganha nada. Entendeu? Ganha depressão, ganha tristeza, ganha... Irmão, mas o Paulo não, Gilson. Paulo é diferente. A esperança do Paulo é tão grande que no meio da luta ele tá ganhando alma pro reino. O Paulo despovoando o inferno e povoando o céu. Numa situação, Gilson, difícil, sabe, difícil, mas a esperança acesa no coração, que é coisa linda, entendeu? Então, nesse tópico 3 aqui, que vai bem, vamos dizer assim, ilustrar bem isso para nós. Por exemplo, a esperança cristã como a âncora da alma. Âncora. Nossa esperança como a âncora. Podemos descrever a âncora, que está bem claro, como uma pesada peça de ferro presa a uma corrente grossa e lançada ao fundo do mar, com o propósito de manter um navio parado. O escritor aos Hebreus descreve a esperança cristã como uma âncora da alma, segura e firme. Durante a jornada com Cristo, ele representa tudo que sustenta e estabiliza a alma de um crente em tempos de incerteza. Percebe que, com essa ilustração da âncora, que é algo que segura um navio é um negócio muito pesado e muito, vamos dizer assim, ele tem um peso que para segurar ele tem que ser algo muito forte, né? Sim. E a âncora representa isso. O que é que ele está trazendo para nós? Que nós crentes temos Jesus. Jesus é essa âncora. E nós não somos um navio tão pesado. Nós somos, né, muito leves, fracos, mas nós não aguentamos, não nos ancoramos em Jesus, não nos ancoramos na palavra de Deus. Porque se nós fizéssemos isso, a nossa alma estava presa a Cristo. A nossa alma não ia se desprender, pastor José. Porque o que ele está dizendo, ó, a âncora segura o navio, não se desprende. O navio só vai sair quando a âncora for tirada.
E é interessante, pastor Gilson, que pode vir maremoto, Pode vir o que for, o navio tá pode aí. vir chuva, ventos e tudo, mas o navio ele pode balançar para um Balançar. lado, para o outro, mas ele está ali. Por quê? Ele está Preso, preso né? na âncora, Crente tem que na ser assim. esperança de Isso. que, né? Vai passar. Vai passar a tempestade, vai passar o maremoto, vai passar os ventos, mas ele vai superar. Então isso é interessante. Hoje nós não percebemos que os crentes acham que nem âncora tem, viu, pastor? Tem hora que eu fico pensando, porque não quer colocar em Jesus a sua confiança, não quer colocar em Jesus a sua esperança, não quer colocar em Jesus a sua fé. Depositar, não, eu creio, eu vou crer, mas eu vou crer me entregando. Porque é como sempre eu falo, tem a diferença da pessoa que acredita, crê e aqui confia. Né? Aqui crê e aqui confia. Porque crer, até o diabo é crente, irmão. Até o diabo crê. O diabo sabe que Jesus pode fazer tudo. Mas Sim. confiar é crente, tem que chegar e dizer que vou confiar, vou se entregar. E é uma âncora, quando o navio está preso pela âncora, ele está entregue àquela âncora. Ele está entregue. Por mais que ele seja grande, ele está entregue àquela âncora. Quem domina ele por aquele momento é aquela âncora. Crente tem que ser igual. Quem devia dominar o crente era quem? Cristo. Nós devíamos estar ancorados mesmo nas profundidades da alma em Cristo. Isso é muito interessante. Eu achei interessantíssimo essa parte da âncora para a gente tratar com os irmãos. Mostrar para os irmãos isso. Professor de escola dominical, pegue esse exemplo dessa âncora e trabalhe bastante na aula de escola dominical. Porque isso vai ser importante, porque as pessoas elas trabalham com figuras. As pessoas trabalham fazendo associação de figurativa. E a âncora é um bom exemplo para isso. Porque o navio, para nós, aos nossos olhos, o navio é gigante. Sim. Entendeu? Às vezes tem crente que os problemas aos olhos dele é gigante. Mas se ele ancorar em Cristo, ele vai estar bem. Tá Não seguro. tem vento, não tem prova. Ele está seguro, pastor Está Gilson. seguro. Então isso é interessante. Eu gostei muito desse exemplo. Por que a esperança do crente é melhor? Por que nossa esperança é melhor do que a do mundo? Nós vamos ver isso aqui agora interessante também, pastor José. Essa esperança que traz certeza à alma do salvo não pode ser comparada com a esperança do ímpio. Por quê? O apóstolo Paulo afirma que sem Cristo não há esperança para o ser humano. Há diversas esperanças presentes na cultura humana. Por exemplo, há religiões que expressam sua esperança em um ciclo de nascimento, morte e reencarnação, como é o caso do hinduísmo. Outros povos buscam pautar a esperança em astrologia, quiromancia e muitas outras práticas pagãs. É outra coisa que a gente tem que perceber. Paulo está aqui dizendo que nós não podemos comparar a nossa esperança em Cristo com a do mundo. A do mundo é falha. Porque o mundo, muitos dizem que acreditam em Cristo, mas ao mesmo tempo ele vai lá consultar a cartomante para saber o futuro. Vai para o hinduísmo, para a astrologia. Sim. Outros acreditam que a morte, a vida, a morte e a reencarnação. Eu vou sair desse plano, eu vou me reencarnar em outro plano. A esperança dele está nisso aí. Enquanto que nós, servos de Deus, qual é a nossa esperança? Nós vamos morrer, ressuscitar com Cristo e viver com Ele na glória. Porque a esperança maior nossa não é o céu. Mas tem muito crente que o céu para ele... Pastor Gilson, o senhor me permite aqui, o escritor aqui fala sobre também alguns que têm depositado a sua esperança na política. Também, eu não coloquei aqui Encontramos muitas pessoas frustradas por causa desse governo que nós estamos vivendo aí, né? Por quê? Porque depositaram a sua confiança numa liderança governamental. E eles esquecem que o homem é falho, pastor Gilson. E a esperança nossa não tem que estar neles, né? E a esperança da igreja em Cristo Jesus não pode estar. A gente não pode perder o foco, a gente não pode perder a linha, irmão. A política é passageira, são homens que estão ali. Entendeu? Inclusive conversamos com muitas pessoas frustradas, né, decepcionadas, mas aqui, irmãos, nós entendemos que a esperança do crente tem que estar na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
né? E não em ações revolucionárias, porque o político ele tenta, né, revolucionar, mudar a história de um país, de uma nação, mas veja bem, tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Então a gente não pode perder a linha, gente. A gente não pode botar a nossa esperança na política, mas precisamos sim, né, firmar a nossa esperança em Jesus Cristo, na sua palavra, nas suas promessas, porque ainda, como disse Pedro, que alguns a têm como tardia e demorada, mas ele vai vir. Ele vai vir. Ele vai vir buscar nós, vai tirar nós desse mundo aqui e vai levar para um mundo muito melhor. Então, Ah, é isso que nós estamos aqui, ó, mantendo firme a esperança. À luz do Novo Testamento, afirmamos que a segunda vinda de Cristo é o grande motivo para que o crente permaneça firme e mantenha a sua esperança, de modo que isso requer uma vida de pureza para desfrutar das promessas de ser como Jesus é. Naqueles dias, os discípulos de Cristo entendiam que sua vinda ela seria de maneira iminente. E isso poderia acontecer a qualquer momento. Semelhantemente, devemos estar em prontidão, aguardando o arrebatamento da igreja, pois não sabemos nem o dia nem a hora em que o Senhor virá. Mas a nossa parte é manter a nossa esperança viva e firme. Aqui está como você falou no instante. Nós temos que estar aguardando, firmes, esperando a vinda do Senhor Jesus. Porque se o crente que está na igreja, dependendo do tempo que esteja, não tiver essa esperança que Cristo vai voltar, só que um detalhe aqui, né? Nós vemos aqui na lição. Não. Um detalhe é que temos que manter essa esperança, mas caminhando em santidade, caminhando em pureza, mostrando que o trabalho que você está fazendo, você não está fazendo para se aparecer, mas você está fazendo porque você tem uma esperança que Jesus vai buscar uma igreja e você quer que essa igreja, né, seja o maior número possível de pessoas. Porque também tem gente que nem tem esperança, nem trabalha, não faz nada, ainda atrapalha. Mas tem outros que mesmo com essa esperança que Jesus vai voltar, ele não faz nada. Ele não evangeliza, ele não ora, ele não lê a Bíblia, ele não prega. Ele não tem coragem nem de falar que Jesus é bom para alguém do lado. Quer dizer, a esperança dele é Jesus vai voltar. Mas eu estou aqui quietinho. Mas se Jesus vai voltar e nós sabemos que vai, que eu tenho essa esperança, que o Senhor tem, que todos os crentes têm, vamos trabalhar. Quanto mais almas ganharmos, mais o céu é povoado. Pastor Gilson, eu gostaria de frisar aqui esse Lucas 18:8 aqui, nessa tradução aqui da Bíblia, que diz assim: eu afirmo a vocês que ele responderá depressa. Mas a questão é, quando o Filho do Homem voltar, será que encontrará fé na terra? Pastor Gilson, um crente esperançoso, ele não perde a fé dele não, viu, pastor Gilson? Interessante que às vezes as pessoas pegam esse versículo, pastor Zé, e querem aplicar no mundo. E não é para o mundo. Esse versículo é para dentro da igreja. Sim. Porque o mundo, no tópico anterior, acabamos de ver que o mundo, a esperança dele é outra. A esperança dele não tem nada a ver com Jesus. Ainda mais vivemos um mundo imediatista, né? E a fé deles é diferente da nossa. A fé deles é imediata, a fé deles é em algo palpável, é em algo que eles podem pegar, que eles podem, né, ver. Nós não. Nossa fé é no quê? É no invisível. É algo que transcende esse físico, esse plano, né? E nós cremos que isso vai acontecer. Essa volta de Jesus, que vai ser um advento que vai mudar a história do planeta. Assim como mudou a primeira vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus vai mudar. A gente sabe que vai mudar. E isso está, vamos dizer assim, embutido dentro da nossa esperança. Que nós vamos, mas que quando Jesus levar a igreja, a terra vai passar por um processo de mudança, mas voltaremos nós aqui porque temos uma promessa do reinado milenar de Cristo. E tem crente que esquece disso também. Já perderam a esperança. Perderam a esperança. Então essa lição, pastor Zé, ela vai quase... Ela devia ser até a 13ª, né? Que a 13ª é outro tema. Mas ela devia fechar a revista. Porque tudo que nós tratamos durante essas 11 lições, chega aqui, se você não tiver esperança, morreu. Perdeu. Você entendeu? E nós vamos partir aqui para a conclusão, pastor Zé, que nós já estamos com um tempo bem estendido. Eu e o senhor junto vamos falar muito, senão nós temos que vigiar. Os irmãos nos perdoem aí, irmão, que o irmão pastor José começa a falar aqui, é igual ao Cavalcante, tem que ter alguém para cortar.
Mas nós vamos fazer a conclusão aqui, pastor Zé. O senhor vai fazer uma conclusão final do senhor, eu também vou falar um pouquinho e a gente vai encerrar. Conclusão. Lutas, dessabores, provações, morte, dentre outras coisas, o salvo em Cristo poderá enfrentar. Tudo isso firmando na esperança verdadeira em que Cristo Jesus, nosso Senhor, assim, seguiremos nossa jornada sem temor e sem perder a fé. A história testemunhou que o cristianismo cresceu e prosperou, porque os cristãos entenderam que essa vida é provisória, sendo apenas uma parte de um todo de muito maior, de tudo muito maior. A eternidade com Cristo, portanto, mantenhamos firme a confissão de nossa esperança, pois o que prometeu é fiel. Então, eu queria que você fizesse um fechamento, a sua conclusão para nós encerrarmos, sobre a esperança, sobre o crente, sobre conquistar a igreja no momento, o que a igreja nesse momento precisava fazer, mudar, né, para ver se melhorava na questão dos crentes. Então, esperança, né? Pastor Gilson, a esperança cristã é um antídoto do céu para nos motivar a perseverar na fé em Cristo em meio às aflições do tempo presente. Então é muito importante estimularmos a classe para que ambos possam viver como vivia a igreja primitiva, né? Que não se desesperavam com a perseguição, com os problemas do dia a dia, porque sabiam que tinham uma morada muito superior da daqui da terra, né? Então a gente precisa estimular a nossa classe, os nossos alunos, para que possam manter firme, né, Gilson? Se manter firme. Porque o escritor aos Hebreus também, lá no capítulo de número 10, ele chega a dizer que o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o meu justo viverá pela sua fé. Isso quer dizer, pela sua esperança, pela sua confiança na promessa daquele que nos fez, né? Jesus Cristo, nosso autor e consumador da nossa fé. Amém, pastor Gilson? Amém. E o interessante também que nós temos que, assim, também pensar junto com a nossa classe, é que como hoje o mundo está, assim, muito pautado pelas coisas imediatas e rápidas, né? Coisas rápidas. E a esperança do cristão vem há 2000 anos. Os nossos irmãos esperavam para aquele momento. Sim. Poderíamos nós, também cristãos, estarmos com essa esperança também, igual nós estamos querendo as coisas da vida comum, sabe? Assim como eu quero casar, assim como eu quero um carro, assim como eu quero a minha casa, o mais rápido possível, eu também devia ter esse desejo no meu coração, que Jesus voltasse o mais rápido possível. E é por isso que nas minhas falas, pastor, eu sempre encerro ela falando sobre Maranata, né? Ora vem, Senhor Jesus. Mas o problema é que nós, às vezes, não falamos isso, pastor José, porque às vezes não estamos preparados. A maioria da igreja não fala ora Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque não está preparado. Pastor Gilson, eu já vi pessoas fazendo assim, olhando para mim lá no banco, fazendo assim, agora não, que eu quero casar. Então, meus irmãos, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo sobre a informação sobre a lição número 12. E basicamente é isso que nós falamos, irmão. A esperança está baseada aí na fé cristã, na volta de Jesus. E sabemos que ela é iminente, né? Ela está próxima. Cada dia que nós vamos caminhando no calendário, a gente sabe que é o próximo dia da vinda de Jesus. E que nós possamos incentivar, possamos despertar os nossos alunos de classe, de escola dominical, para acrescentar cada dia mais a sua fé, né? E a sua esperança. Não perder de maneira nenhuma devido à prova, à luta. Não deixar nada afastar do amor de Cristo, como dizia nosso apóstolo Paulo, né? Deus abençoe a todos vocês. Eu peço que vocês comentem aí se vocês gostaram desse bate-papo aí com o pastor José, que ele vai estar aqui nas próximas junto com a gente aí, tá bom? Deus abençoe vocês, professores. Boa aula a todos vocês. Deus abençoe.